Consideramos a seguir, nessa aula, a análise do significado da regra R13. Na regra R13, tendo para todo x A, deduzimos AT para qualquer T. Olha, do ponto de vista semântico, R13, então, diz que podemos deduzir um certo AT para qualquer T a partir de para todo x A. É claro que é melhor falar sobre essas coisas vendo um esquema. Significado da regra R13. Tendo para todo x A, deduzimos AT, onde T é um termo qualquer. Vamos considerar um caso particular. O caso em que, a partir de para todo x px, deduzimos pt, onde t é um termo qualquer. Nesse caso particular, A é px e AT é pt. Ou seja, obtemos pt a partir de para todo x px e t é um termo qualquer no tablô, ou seja, pode ocorrer em qualquer outro lugar do tablô. Observe que nessa dedução, a dedução da regra 13, o x que está ligado ao quantificador para todo x, esse x é substituído por t. AT é deduzido substituindo a variável x em AX, que está ligada ao quantificador para todo x. E essa variável é substituída por t. Como ocorreu com a regra R12, precisamos falar mais alguma coisa sobre essa regra 13. E precisamos fazer uma pergunta importante. Afinal, por que na regra 13 o termo em AT, o termo T, pode ser um termo qualquer, que já pode ter aparecido no tablô em algum outro lugar, ou seja, já apareceu na prova? Por que esse termo pode ser qualquer? De novo, é claro que não estamos em posição para uma demonstração de forma rigorosa desse fato. Esse tema, eu diria, na verdade, está fora do escopo desse curso. Entretanto, vamos com algumas justificativas informais. Veja, correção de R13. Tendo para todo x A, deduzimos AT, onde T é um termo qualquer. Vamos considerar um caso particular. Caso particular em que temos essa dedução. A partir dessa forma, deduzimos essa, em que T1 é um termo qualquer, e esse T1 substitui x, que é o x que está ligado a esse quantificador. Vamos dar significados para essas fórmulas. Seja aí uma interpretação sobre o conjunto das pessoas que interpreta P nesses termos. P de xy é verdadeiro se somente se xi é amigo de yi. Nessas condições, estamos deduzindo de que para todo x, para todo y, todo mundo é amigo de todo mundo. Estamos deduzindo que T1 é amigo de todo mundo. Ou seja, se T1 é interpretado como sendo Zé, o que está escrito aqui é que Zé é amigo de todo mundo. Aplicando R13 mais uma vez, nesse resultado, obtemos esse átomo. E aqui agora o 1, que substitui y, que está ligado a esse quantificador, é um termo qualquer. Ou seja, se é qualquer, podemos ter o 1 igual a T1, não é problema algum. E nesse caso, Zé é amigo dele próprio. Algo muito comum na vida, no dia a dia. Sempre somos amigos de nós mesmos. Horrível seria se fosse o contrário. Mas enfim, observe que no contexto do quantificador universal, os termos que vamos obtendo
nas deduções são quaisquer. Isso ocorre porque a quantificação é universal e estamos falando de qualquer x e de qualquer y. Vamos continuar tentando justificar a correção da regra R13. Veja a seguir uma justificativa informal. Por que na regra R13 o termo T em AT pode ser um termo qualquer? Correção de R13. Tendo para todo x A, deduzimos AT, onde T é um termo qualquer. Considere esse caso particular. Para todo x px, deduzimos pt, em que t é qualquer. Nesse contexto, R13 é correta, se somente se para toda interpretação, se a interpretação de para todo x px é verdadeiro, então a interpretação de pt também é verdadeiro. E nesse caso, esse termo t que está aqui é um termo qualquer. Em outras palavras, dizer que uma regra é correta significa dizer que deduzimos verdades a partir de verdades. Mas por que temos essa implicação? Olha, de uma maneira um pouco mais formal, considerando que esse para todo é verdadeiro, concluímos que a interpretação de pt também é verdadeiro para um termo t qualquer. Por que isso? Olha, basta aplicar a definição de um para todo verdadeiro, temos esse fato. Interpretando, temos esse fato. Ou seja, para todo D no domínio, PI aplicado a D é verdadeiro. Daqui, isso implica que para qualquer termo T, PI aplicado a T1 também é verdadeiro. É claro que, novamente, essa implicação exige uma demonstração mais rigorosa. Estamos aqui falando de maneira meramente informal. Então, se é para qualquer termo T, por isso que aparece aqui T qualquer, e é por isso que aparece aqui um termo qualquer. Então, desse fato, concluímos esse fato, e aplicado a PT é verdadeiro para qualquer T. Temos então essa implicação para qualquer interpretação, ou seja, R13 é correta nesse contexto particular, mas é também correta no contexto geral. Veja agora um exemplo de aplicação do método dos tableaus semânticos na lógica de predicados. Vamos usar a regra R13 e observe como que ela é importante para, digamos, fechar o tableau. A possibilidade de escolha do termo T sendo qualquer é importante. Isso nos possibilita fechar o tableau, ou seja, obter uma prova. Considere essa fórmula. Para todo x, para todo y, pxy, isso implica em PAA. O tableau semântico associado a não H é uma prova de H, como vimos lá atrás. Começamos então o tableau com a negação de H, a negação dessa implicação. E se temos a negação de uma implicação, aplicamos inicialmente a regra 8. Obtemos aqui, na sequência, com a aplicação da regra R8 em 1, obtemos o antecedente A e a negação do consequente, PAA, não PAA aqui, a negação desse consequente. Em seguida, aplicamos R13 em 2. Para todo x, um certo A, obtemos esse A, no qual esse x é substituído por um certo termo. Um termo que pode ser qualquer. E nesse caso, vamos fazer t igual a A. Ou seja, desse fato, deduzimos esse. No caso em que x é substituído por A. Em seguida, aplicamos novamente R13 aqui e obtemos PAA. Observe que na aplicação de R13 o t é qualquer, e nesse caso, esse t qualquer, estamos fazendo igual a A, t igual a A. Então obtemos a partir daqui PAA.
A questão é a seguinte: por que estamos escolhendo substituir e fazer t igual a a? Substituir o x pelo t e faz t igual a a. Depois substitui o y pelo t e faz o t igual a a. Olha, o objetivo é obter um ramo fechado. E fazendo dessa forma, obtemos aqui PAA. E aqui temos não PAA. Ou seja, o ramo é fechado. Conclusão. O objetivo é fechar o tablô semântico. Então, fazemos a escolha conveniente. T igual a A. Fazemos escolhas convenientes aqui e aqui. Para terminar a aula, veja mais um exemplo. Um exemplo de aplicação da regra R13 com escolhas convenientes, pois T é qualquer. Vamos fazer então escolhas convenientes para fechar o tablô. Considere H essa implicação. O tablô associado à sua negação é a prova de H. Então vamos negar o H e temos aqui a negação dessa implicação. Se temos a negação de uma implicação, aplicamos inicialmente R8 e obtemos essas duas fórmulas. Em seguida, aplicamos R11 em 3, ou seja, de não existe, obtemos para todo não. Na sequência, aplicamos R13 em 4. De para todo y não PY, obtemos não PA, ou seja, foi escolhido fazer t igual a a. Em seguida, aplicamos R13 em R2, ou seja, de para todo xpx obtemos PA. Novamente fazemos t igual a a. E a razão é óbvia, porque se escolhemos fazer t igual a a, obtemos aqui PA e aqui não PA, e aí o ramo é fechado. De novo, o objetivo é fechar o ramo do tablô, então fazemos a escolha conveniente. É interessante isso. Escolhas. Isso não aparecia na lógica proposicional. No contexto da lógica de predicados, a aplicação das regras R12 e R13 demanda escolhas, quando for possível. No caso da regra R12, a escolha tem que ser a escolha por um termo novo, que não apareceu antes. Na regra R13, pode ser qualquer, e se pode ser qualquer, usamos esse fato para tentar fechar o tablô. É importante observar tais diferenças. Essas possibilidades de escolha fazem com que o tablô semântico, esse método, no contexto da lógica de predicados, seja completamente diferente do ponto de vista conceitual também daquele apresentado na lógica proposicional.